cremos que a ressurreição em si, ela é a solução de Deus para o problema chamado morte. Né? Quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, né? Você percebe ali o seguinte, que os vivos não precederão os que morrem para receber uma recompensa. Ou seja, todo mundo vai junto para o céu. E quando? Na ressurreição. E no verso 18, o apóstolo até dá uma dica, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Quais palavras? Da doutrina da ressurreição. Outro detalhe, o estado intermediário nós não vemos como haver essa possibilidade por causa de 1 Coríntios 15, 51 e 52. Porque aqui é o seguinte, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num abrir e fechar de olhos. Então a sequência bíblica, a informação bíblica é de que a pessoa que morreu, ao acordar pela ressurreição, é um abrir e fechar de olhos. Não dá tempo de ela ir para um estado intermediário. Se ela fosse para um estado intermediário, isso contradiria Atos 17, por exemplo. Verso 30, né? Que diz o seguinte. 17, 30, 17. Eu fui no capítulo 20. Depois eu quero fazer umas observações sobre os textos que o doutor mencionou. 17 e 30 fala assim. 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Então, o dia do juízo na Bíblia é no futuro, não é hoje. Se hoje eu desfruto de uma recompensa, né, porque os gregos dividiam o Hades em duas seções, digamos assim. O Elysium, que era o lugar que habitavam os justos, e o Tártaros, que era o lugar que habitavam os ímpios. Na Bíblia não há essa divisão. Né? E outro detalhe. Sendo que não há esse estado intermediário e que Deus vai julgar a pessoa nos últimos dias, ou seja, ela não pode ir para um estado intermediário usufruir de algo e nem uma leve condenação. Depois nós vamos entrar bem a fundo nessa parábola do rico e Lázaro, né? Além disso, a gente percebe nesses textos que o doutor mencionou, como Filipenses 1, 23, nós temos que entender o seguinte, quando Paulo falou, por exemplo, eu desejo partir e estar com Cristo, nós temos que entender quando Paulo estaria com Cristo. Na teologia paulina. Né? Então, quando nós vamos para Filipenses 1, 23, eu até vou ler o texto para esclarecer nosso telespectador. A palavra ali é afirmativa, de estar com Cristo. Estar com Cristo. Agora temos que saber quando. O quando. Aqui é que está o detalhe. É natural, pastor, numa sentença bíblica, haver dois acontecimentos separados por um longo de tempo no único texto. Nós encontramos, por exemplo, isso em 2 Pedro 3, 10 a 13. Né? É mencionado a nova terra, é mencionado o período do milênio ali, e depois o lago de fogo ali, a destruição, a volta de Jesus no intervalo. Né? Então, veja que interessante. Mas ô, Carlos, desculpe. Carlos sou eu. É, Carlos e você, desculpa. Mas é uma honra também ser confundido você com Carlos, né? Com certeza. É um professor, né? Se me chamasse de Carlos, eu ia ficar honrado. E diga-se de passagem, é uma das pessoas, o professor Carlos, das pessoas mais educadas com as quais eu pude debater sobre esse assunto. É mesmo? É, das pessoas mais assim que me trataram bem, que ouviram com atenção, eu gostei muito. Eles brigaram com você por causa disso? Né? Alguém brigou com você por causa disso? Nossa, rapaz, eu já fui apedrejado muitas vezes, em 9 anos. Pode ficar sossegado que esse risco você não corre esse aqui hoje, eu não corro, né? Pode ficar Graças a tranquilo, Deus. isso vai acontecer. Né? Mas Filipenses 1, 23, quando Paulo fala partir no contexto, realmente ele queria morrer. Mas o estar com Cristo é quando? 2 Timóteo 4, 8, está a resposta do próprio Paulo. Eu ia te fazer uma pergunta, aliás, Mas vou pode te fazer, pastor. que eu tenho que chamar um comercial. Olha lá quando ele diz lá nas cartas do Apocalipse, em uma das cartas, ele diz, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore, que se alimente. Quer dizer, o vencedor é aquele que fica firme, né? Permanece em Jesus Cristo. Permanece em Cristo. E ele fala que se alimente. Vai sair dali como vencedor e vai se alimentar. Eu tenho que chamar um comercial e na volta você... Tá ok, eu leio o texto daí. Quando que é o estar com Cristo na concepção de Paulo? Tá bom. Mas, o professor Carlos, é uma honra ser confundido com o professor Carlos. Pode ter certeza disso. Bondade sua demais, Teixeira. Bondade sua demais. Vamos ao comercial e a gente volta já. Alô, estamos de volta pela RIT. Obrigado pelo seu carinho. Está gostando do tema? Ô, pastor, estou adorando, mas é uma pena que o tempo é muito pouco, né? É verdade. Mas, se não der para a gente comentar tudo, o tema hoje, total, a gente traz essas feras de volta aqui, né? São dois homens, certamente. Antes de ser professor, de ser jornalista, são certamente dois servos de Deus. E eu estava falando aqui com o meu querido Leandro aqui. Leandro, e aí? Ele lá diz no Apocalipse, né, que
é o vencedor da lei que se alimente da árvore da vida. Isso. Ele fala até do maná escondido. Isso mesmo, Apocalipse 22, verso 2. É. Eu quero, pastor, responder a sua pergunta, só queria ler um verso favor, antes, leia. que explica a questão de Paulo do partir e estar com Cristo. Né? Paulo, quando queria partir, realmente ele está falando da morte. Paulo foi apedrejado, viveu muito pelo Evangelho, mas ele falou, é necessário permanecer ainda na carne, permanecer vivo. Agora, quando que Paulo iria estar com Cristo? Era imediatamente após a morte? De acordo com ele mesmo, não. Ele fala em 2 Timóteo 4:8 o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia da volta de Cristo. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, o partir realmente é morrer em Filipenses 1:23. Agora, o estar com Cristo é na volta de Cristo. Sobre a árvore da vida, foi muito bom o senhor tocar. Mas no partir ele iria para o Ele seio de desejado a morrer. Não, nós vamos depois comentar sobre o relato de Lucas, que nós temos evidências muito fortes de que é uma parábola, é uma narração fictícia, inclusive apoio de comentaristas, irmãos evangélicos de outras denominações. Mas eu quero entrar nessa parábola. Mas, indo à questão da árvore da vida, pastor, realmente Apocalipse 22:2 fala que a árvore da vida, não é? Nós vamos nos alimentar, as folhas são para as curas dos povos, não é? Só que tem um detalhe, em Gênesis 3 nós percebemos que quando o ser humano pecou, Deus tirou o acesso da árvore da vida. Por quê? Não era simplesmente para o corpo perder a imortalidade. Nós cremos na imortalidade condicional do ser humano. O ser humano foi feito sim por Deus para ser imortal. Só que a partir do momento que ele pecou, o salário do pecado, de acordo com Romanos 6:23, é morte. E nós precisamos entender que morte é morte mesmo. Não é? E como nós vamos comer da árvore da vida no céu, isso é uma evidência de que hoje nós não temos um espírito ou alma imortal. Porque se eu tivesse um espírito ou alma imortal, eu já estaria comendo da árvore da vida. E tem um outro aspecto interessante, já chegou um questionamento para mim assim, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus, então o ser humano tem que ser imortal, não necessariamente. Porque os atributos de Deus como, por exemplo, onipotência, onipresença e onisciência eu não tenho, por ser a imagem e semelhança de Deus. E 1 Timóteo 6:15-16 é muito claro em dizer que o único que possui a imortalidade inerente é Deus. E Romanos 2:7, por exemplo, se nós já fôssemos imortais, Romanos 2:7 perderia o sentido, porque ele diz assim, nós temos que buscar a imortalidade. Nossa, eu já sou, por que eu vou buscar a imortalidade? E indo para Apocalipse 6:9-11, que é o texto que o pastor mencionou, o professor mencionou, não é? Das almas debaixo do altar, ali é um texto puramente simbólico, porque nós não cremos que almas estariam literalmente debaixo do altar de Deus, acotoveladas ali, uma empurrando a outra. Não é? Ali é um relato parabólico, não é? Simbólico, em que Deus está dizendo o seguinte, no próprio versos 12 e 13 de Apocalipse, fala o seguinte, que descansem mais um pouco de tempo, porque a recompensa de vocês está guardada. Não é? Mas Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse, Senhor, recebe o meu espírito. Boa sua pergunta. Esse aí ele fala em Atos 7, né, 54-56, Cristo também falou isso, na cruz recebe o meu espírito, não é? Mas isso não se refere-se a um espírito indo para o céu, por quê? Quando você lê Jesus, por exemplo, falando, Senhor Jesus recebe o meu espírito, você lê em João 20:19, que no domingo pela manhã, depois que Cristo falou, recebe o meu espírito na sexta, no domingo pela manhã ele falou assim, para Maria Madalena, não me detenhas porque eu ainda não subi para o meu Pai. Então, quando Cristo falou assim, Senhor Deus, recebe o meu espírito, e também Estevão, ele está dizendo o seguinte, Senhor Deus, receba a minha vida, toma conta de mim neste momento. Porque o espírito também tem uma das traduções, além de fôlego de vida e tal, é vida. Agora, em nenhum texto bíblico, pastor, nós percebemos, né, a Bíblia ensinando que existe uma entidade imaterial fora do corpo. Indo a 2 Coríntios 5:8, que é o último texto que eu mencionarei, né, que o pastor mencionou do estar com Cristo, né, deixar o corpo habitar com Cristo. Quando nós lemos o contexto dele, nós percebemos uma coisa muito interessante. Se nós pegarmos o verso 8 isolado, realmente dá a entender que Paulo imediatamente iria para o céu depois da morte. Você entende que era uma certeza da salvação quando ele falava isso? Certeza da salvação. Certeza. O crente tem que ter certeza de que ele ia estar com Cristo. Que ele iria estar com Cristo. Agora, olha o contexto, pastor, da declaração. Né? Ele fala no verso 1 o seguinte, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, ou seja, esse corpo pecaminoso, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, que é o corpo glorificado. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. Verso 2.
E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando sermos revestidos de nossa habitação celestial. Paulo não fala aqui que o espírito dele vai para o céu, ele vai para o céu com um corpo glorificado. Essa é a teologia de Paulo. E no verso 4 ele continua: pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Aí ele fala em habitar com o Senhor. E quando vai habitar com o Senhor? Quando esse corpo vai ser revestido? Aqui não é um espírito indo para o céu. São duas casas mencionadas. A casa celestial, corpo glorificado. Casa terrestre,